Pouca gente sabe, mas os picos de insulina estão entre os responsáveis pela acumulação de gordura corporal e, consequentemente, do aumento de peso. Neste vídeo, eu vou-te explicar o que são os picos de insulina e como evitá-los. Fica comigo até ao fim do vídeo e assim poderás saber o que fazer para não acumulares gordura corporal. Até já! Olá, eu sou a Salomé, bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal e eu hoje vou-te explicar tudo o que tens que fazer para não acumulares gordura corporal. Com certeza já ouviste falar dos picos de insulina e provavelmente até sabes que eles geram impactos negativos no nosso organismo. Pois bem, os picos de insulina são os maiores responsáveis pela acumulação de gordura corporal, o que contribui para o aumento de peso e, claro, o desenvolvimento de outras doenças no futuro, como a diabetes tipo 2. O que são os picos de insulina? Os picos de insulina ocorrem quando, após a ingestão de alimentos, sobretudo os alimentos ricos em hidratos de carbono, o sangue apresenta uma alta concentração desta hormona. A insulina é produzida pelo pâncreas. Ela tem várias funções no organismo e uma delas é regular a quantidade de glicose, que é um açúcar simples, no sangue. Funciona da seguinte forma: quando nós consumimos alimentos que nos fornecem energia, como é o caso dos hidratos de carbono, o organismo transforma o açúcar e o amido presente nesses alimentos em glicose. Esta glicose começa a circular pelo sangue, o pâncreas recebe uma sinalização do aumento da glicose no sangue e liberta a insulina, que por sua vez contém uma chave que abre as portas para que a glicose possa entrar nas células. Essa glicose que entra nas células vai ser usada como fonte de energia, mas, não sendo gasta, vai se acumular sob a forma de gordura. Portanto, quanto mais alimentos ricos em hidratos de carbono e que elevam rapidamente a glicose no sangue, mais insulina o pâncreas precisa de libertar. Quando a quantidade desses alimentos é muito elevada, ocorre uma grande libertação de insulina e os níveis de insulina a circular no sangue são muito elevados. A isso é chamado um pico de insulina. Mas afinal, como é que os picos de insulina prejudicam o organismo? Quando o corpo produz uma quantidade adequada de insulina, ela é benéfica ao organismo, porque isso vai garantir que as células têm energia suficiente para funcionarem, porque a glicose que é necessária ao bom funcionamento das células é-lhes levada em quantidades adequadas. Porém, quando nós obrigamos o organismo a produzir uma quantidade exagerada de insulina, isso vai trazer consequências para a saúde. Um deles é a resistência à insulina. Quando os picos de insulina ocorrem com muita regularidade, as células diminuem a sua resposta a esta hormona e então tornam-se resistentes à insulina. O que é que isto significa? Significa que uma quantidade cada vez menor de glicose consegue entrar nas células com a mesma quantidade de insulina. E também obrigará o pâncreas a produzir ainda mais insulina, na tentativa de remover o açúcar do sangue. Quando isto acontece por longos períodos, há demasiada glicose a circular no sangue, causando danos aos órgãos e será um passo para a diabetes tipo 2. O aumento de peso é também potenciado pelos picos de insulina. Entre muitas funções da insulina está a capacidade que ela tem de organizar e armazenar a gordura pelo corpo. E quando há picos de insulina, vai haver uma maior acumulação de tecido adiposo nas células. Outro problema é a inflamação crónica. Quando o nosso corpo é exposto a picos de insulina por períodos prolongados, começa a ocorrer aquilo que se chama a inflamação crónica, que por sua vez vai dar origem a doenças crónicas que nós conhecemos, como o cancro, diabetes tipo 2, problemas cardíacos, problemas de demência mental. A insulina, além das funções que exerce sozinha, também tem funções de ajudar a regular as hormonas estrogênio e testosterona. Então, uma pessoa com frequentes picos de insulina poderá também ter problemas hormonais. Mas então, como evitar os picos de insulina? A boa notícia é que os picos de insulina podem ser evitados e estão sob o nosso controle. E a primeira grande ação que nós temos que fazer e podemos fazer na tentativa de
acabar com eles ou minimizá-los é a alimentação, incluindo outros hábitos de estilo de vida saudável, como o exercício físico e o descanso adequado. Se estás a gostar do vídeo, faz gosto no vídeo e subscreve o meu canal para poderes receber em primeira mão as notificações dos novos vídeos que vão sendo lançados. Então, como é que nós podemos evitar os picos de insulina? Com certeza já compreendeste que os picos de insulina estão relacionados com a ingestão de hidratos de carbono. Para evitar os picos de insulina, não deves tirar os hidratos de carbono da tua alimentação. Os hidratos de carbono são necessários, eles são a fonte de energia primordial para o nosso corpo. Porém, há algumas regras que eu aqui vou passar-te que podem ajudar-te a minimizar os picos de insulina. Vou-te deixar aqui algumas regras que, se tu seguires, com certeza que irás minimizar os teus picos de insulina. A primeira regra que eu te deixo é: não ingiras hidratos de carbono sozinhos com o estômago vazio. Imagina o que é tu comeres ao pequeno almoço que tens o estômago vazio, uma torrada, uma sandes, um bolo, cereais de pequeno almoço. O que é que vai acontecer a seguir? Agora já sabes, um pico de insulina. E isso vai trazer como consequências o quê? Tu vais acumular gordura corporal. E os teus lanches? Também estás com o estômago vazio. O que é que costumam ser? Um bolo, uma sandes, também podes fazer uma fruta. A fruta são hidratos de carbono também. Porém, são complexos, são de melhor qualidade, mas o melhor mesmo é juntar a fruta a uma proteína, por exemplo. Portanto, a regra é não comer hidratos de carbono sozinhos quando tens o estômago vazio. Imagina que estás muitas horas sem comer e chegas a casa e estás cheio de fome. E o que é que te vai apetecer para comer? É claro que vais atacar o frigorífico, o pãozinho, vais atacar tudo aquilo que te traga a possibilidade de o teu corpo elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue. Porque o teu corpo é perfeito e ele zela pela tua vida. Porque se tu estiveste muitas horas sem comer, o que vai acontecer é que os níveis de açúcar no sangue estão muito baixos. E então, isso também não pode acontecer. E inconscientemente, tu vais querer comer alimentos que tenham hidratos de carbono em bastante quantidade. São alimentos que tu, naquela altura, te parecem muito confortáveis, para que o teu corpo possa elevar rapidamente os níveis de açúcar. O que é que vai acontecer a seguir? Um pico de insulina e tu vais acumular gordura. Por isso, não estejas muitas horas sem comer, porque já sabes que a seguir vais comer coisas menos saudáveis. Faz pequenos lanches ao longo do dia. É melhor para ti. E terás o teu apetite mais estabilizado. Deves também dar preferência aos hidratos de carbono complexos, como as frutas e os vegetais. Este tipo de hidratos de carbono possuem também fibra. A fibra o que faz é fazer com que a libertação do açúcar desses alimentos no organismo seja mais prolongada. E aí não ocorrerão picos de glicémia tão facilmente. Outra dica é: deves misturar os hidratos de carbono que ingeres com outros macronutrientes, como as proteínas e ou as gorduras. Porque assim o processo de digestão de toda essa refeição ou esse lanche que tu vais fazer é diferente e não haverá uma subida tão abrupta dos níveis de glicose no sangue. Por exemplo, apetece-te um doce. A melhor altura para tu comeres o doce é como sobremesa, porque assim tu já tens no estômago o resto da refeição que tem outros macronutrientes e aí a elevação da glicose no sangue, com a digestão, obviamente, já não será também tão rápida. Desta forma, ao evitares os picos de insulina, tu vais também sentir-te mais saciado e saciado durante mais tempo, porque, ao fim e ao cabo, o que significa é que a libertação da glicose é mais lenta. Outra dica: a ordem pela qual tu ingeres os alimentos conta. Se tu começares uma refeição com pão, por exemplo, ou entradas que tenham hidratos de carbono, após a refeição, a curva da glicémia e logo da insulina será diferente do que se tu começares a refeição, por exemplo, com proteína ou até saladas. Portanto, a ordem conta. Por exemplo, se estiveres a lanchar e comeres uma fruta e, por exemplo, um punhadinho de nozes, é diferente, a curva glicémica é diferente se tu comeres primeiro as nozes e depois a fruta. Por isso, tenta sempre não comer hidratos de carbono com o estômago vazio e sempre acompanhá-los com outro macronutriente. E
colocar sempre primeiro o outro macronutriente no estômago e só depois os hidratos de carbono, se isso for possível. O exercício físico também é muito importante para que tu possas prevenir os picos de insulina, porque o exercício físico melhora também a sensibilidade das células à insulina, entre outros benefícios, como por exemplo o gasto da glicose circulante no sangue a quando da prática de exercício físico. O sono e de qualidade também é outra estratégia para poderes ter os picos de insulina mais regulados. As pessoas que sofrem de privação do sono tendem a ter, após as refeições, maiores níveis de glicose e de insulina no sangue. Agora já sabes o que são os picos de insulina, já sabes como evitá-los e já sabes que evitá-los vai contribuir para que tenhas uma composição corporal muito mais saudável. Por hoje era a mensagem que queria passar-te, espero ter ajudado. Se gostaste do vídeo, faz gosto no vídeo e subscreve o canal, porque assim receberás em primeira mão todas as notificações dos novos vídeos lançados. Sou Salomé Luz Sebastião, sou consultora de bem-estar e represento a marca de suplementos Herbalife. Ajudo as pessoas a melhorarem a sua nutrição e a melhorarem as suas vidas. Se por acaso consideras que eu te posso ajudar de alguma forma, contacta-me. Terei todo o gosto em iniciarmos um processo conjunto de melhoria e de um ótimo bem-estar futuro. Desejo-te o melhor da vida, muita saúde, muita vitalidade e, claro, uma excelente forma física e uma composição corporal saudável, que é o primeiro passo. Por hoje despeço-me agradecendo o tempo e a atenção que tu dedicaste a ouvir-me e deixo-te um beijo no coração.